Boa tarde, turma. Hoje é sexta-feira. O seu final de semana começa agora. O Divirta-se está no ar. E para a gente manter a pegada da propaganda eleitoral, eu, Beto Vilela, prometo que no programa de hoje você vai se divertir pra valer. Conheça agora as propostas para esse Divirta-se. O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é ver. Daqui a pouco tem os travessos aqui no Divirta-se. O seu porto seguro do seu coração, o dono sou eu. Eu trabalho com crianças excepcionais. Não que elas sejam, mas eu gosto de tratá-las assim. O magnífico! É o fim de tudo! O grupo Os Travessos passou por BH e o Divirta-se foi conferir as novidades. Sorria que eu estou te filmando, sorri o coração tá gravando, o seu nome aqui dentro de mim. Sorria que eu estou te filmando. Você que tá aí, que tá na casa dos trintinha, já mandou essa letra de música aí como cantada pra gatinha na balada, não? Mandou ali no ICQ, lá na época dos anos 90. Mandou sim. E os Travessos estão de volta aqui a BH com a turnê de 20 anos. Tem a volta do Rodriguinho, é muita informação. Confere aí. Em 2014 começou com um grande ano, né, cara? 20 anos de carreira, uma turnê comemorativa, a volta do Rodriguinho. Como é que tá sendo isso pra vocês? Tá sendo muito legal, cara. A volta do Rodrigo foi um presente não só para os travessos de um modo geral, mas para os fãs principalmente, né, que sentiam muita saudade de vê-lo à frente da banda, cantando os maiores sucessos. Pra gente recebê-lo também foi muito legal, ele veio com uma cabeça super bacana, hoje é um cara ainda mais maduro profissionalmente, compondo, produzindo, então chegou agregando novas ideias ao que a gente já fazia ao longo desses últimos anos. E a gente está bem feliz com o resultado, né? A gente começou a turnê recentemente, a viajar pelo Brasil mais efetivamente, assim, com os shows, não só com divulgação, e a receptividade dos fãs está sendo muito legal. A galera tá bem empolgada, curtindo, cantando tudo, as antigas e as novas desse disco novo que a gente lançou recentemente. O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é ver. O pagodinho, na verdade, nunca saiu do gosto do povão. Ah, não, O que deve essa volta dessa galera toda dos anos 90, que veio o SPC, o molejo que tá aí, tem o movimento que os meninos do Crigo e o Salgadinho fizeram, O Pagode anos 90, pagode, amigos do Pagode 90. Eu acho que o lance principal é a carreira de todos eles, né? Os anos 90 eram anos que revelavam grupos que seguiam carreiras, que tinham carreiras extensas, né? Muito tempo. Hoje em dia, com a internet muito mais forte, né? O artista ele entra e sai muito rápido do cenário, né? Quando você entrou em 2006, quando o Rodriguinho deu um tempo, o que você sentiu? No caráter de substituição? Ou vou entrar? Ou então, deixa eu entrar agora, porque se eu entrasse lá em 90, a roupa dele já não era tão legal como é hoje. De nada, cara. Eu sempre, antes de fazer parte dos Travessos, eu fiz parte do Bros, né? E antes de fazer parte do Bros, eu cantava pagode em Brasília, que é a minha cidade natal. E eu era fã dos Travessos, cara. Era uma das bandas que eu mais tocava na noite, que eu tocava na noite nos bares lá da cidade, enfim. E, pô, me vestia igual os caras. Você tá falando das roupas, mas os caras usavam branco. Coloca uma capa de CD aí. E tinha acessório, o Rodriguinho tinha luva, tinha uma viseira, cheio de palhaçada. E, pô, você vê, era marcante pra caramba. Eu, como fã da banda, já desde aquela época, eu procurava me influenciar não só musicalmente, mas esteticamente também. Não pintei o cabelo de louro, porque eu acho que eu não ia ficar tão bem quanto ele, mas era muito fã. E a minha entrada pra banda foi fruto também de uma surpresa muito grande da minha parte, por ter sido convidado pelos caras, e é uma responsabilidade muito grande, né? Substituir o Rodrigo, que é uma figura musicalmente, mas também que tem uma estética muito marcante, né? Eu, ao longo desses anos, procurei fazer o meu trabalho e hoje, assim, com a volta dele, me sinto realizado por ter conseguido segurar a peteca super bem. Os Travessos renovou o seu público, renovou o seu fã-clube e a volta do Rodrigo, trazendo tudo o que ele conseguiu amealhar nesses 8, 9, 10 anos de carreira solo para dentro dos Travessos novamente, torna os Travessos ainda maior, né? Isso que me deixa feliz. Eu boto seguro, o dono do seu coração sou eu. O que o público pode esperar desse novo Travesso? Porque a gente viu que já tem a mudança na direção musical. Tá mais pesado, tá um pouco diferente do que era mais lá moderno, atrás. né? Um pouco mais moderno, assim. A gente tá seguindo a tendência do que tá acontecendo mesmo no mercado. E assim, a minha volta foi definitiva. Então, a ideia foi não viver
não viver daquela época, né, dos anos 90. A gente já tem o título de ser um grupo de lá, mas a ideia foi montar uma história nova, escrever uma história nova, né? Por isso nós gravamos um disco de músicas inéditas, são 10 músicas inéditas. Vem ficar comigo, amor. E é bom você ter uma rapaziada que você pensa em uma... Quero fazer tal coisa, essa galera vai executar aquilo ali do jeito que você quer. Entendeu? Tem um break. Quando o Rodriguinho saiu dos Travessos, ele disse que não voltaria mais para o grupo e que prefere a carreira solo. O que te fez, Rodriguinho, mudar de ideia e voltar para os Travessos? O tempo, né? O que faz a gente mudar de ideia sempre é o tempo, né? Na hora que eu saí, claro, tiveram mágoas, tanto da minha parte da deles. Até pra eles se perguntar se queria que eu voltasse, eles também não iam querer, não. Deixa ele lá. É normal, mas o tempo vai passando. E até porque também nesse meio tempo eu virei produtor. Eu comecei a enxergar a coisa de outra forma. Você foi pro outro lado do balcão. Exatamente. Quando me falaram, pô, vocês podiam voltar. Não, o Rodrigo lá daquela época falou, não, deixa eu aqui sozinho. Mas aí o Rodrigo, o produtor, falou, peraí, é um puta grupo, cara. Ninguém fez o que a gente fazia, ninguém tem o espaço que a gente tinha. E eu dá pra aturar um pouquinho mais esses caras na minha vida. Tá tão mais tranquilinho, então. Tá todo mundo mais velho, ninguém mais tá naquela volúpia de sempre, né? A gente se aguenta um pouco, acho que pra fazer nossos fãs felizes, pra viajar junto, pra dar as risadas que a gente tá dando. Foi ficando difícil aturar tua demora. O que vocês colocaram de diferente? Pô, a gente fez isso aqui lá atrás, vamos agregar isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer diferente, não vamos fazer igual que a gente fez lá atrás, não. Nós nunca tivemos um show com essa magnitude, assim, nunca tivemos um show tão grande assim. O show é um passeio por toda a carreira, é um passeio por esses 20 anos, né? Tem horas que a gente tá cantando aqui, eu tô cantando aqui na frente e ali no telão eu tô cantando naquela época. Com aquele cabelo. Com aquele cabelo cincado, assim, então assim, são 14 videoclipes que passam durante o show. Nenhum grupo tem tanto videoclipe quanto a gente, assim, de samba. E mostra também o lado que a gente compõe, né? Eu sou compositor, o Felipe é um grande compositor também. E tem a hora do show que a gente faz uma homenagem aos artistas que gravaram nossas músicas. Então, assim, posso garantir que é recheado de sucessos. E não dá pra ficar parado não, cara. Quem curte os Travessos vai gostar muito desse show. Esse é o CD que tá hoje nas lojas, já com a formação já nova? Esse é um CD Tarde ou Cedo, é um CD de músicas inéditas, são 10 músicas inéditas, escrevendo uma história nova aí, né, pra essa volta. Quem doer é cada um por si, não precisa chorar só pra me convencer. A gente só tem a agradecer por essa volta pesada dos Travessos. E voltem sempre aqui para Minas Gerais. Minas Gerais adora os Travessos, todo mundo curtiu. Eu tenho todos os CDs guardados até hoje. Isso aí. E eu fico feliz de estar aqui e ver vocês unidos novamente, fazendo música boa, que é o que o Brasil precisa. É música boa, música de verdade. Tamo junto, viu? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo espaço. Espero que vocês gostem do show e espero voltar sim. Mais vezes ainda, com a turnê 20 anos, 21, 22 e a gente voltando aí, tá? Obrigado aí, povo de Minas, que sempre nos recebeu muito bem. Vocês vão poder matar muita saudade. E eu conto com cada um de vocês do Brasil inteiro pra colar junto com os Travessos. É isso aí, os Travessos 20 anos, a gente se vê. Olha, não sou de falar não, mas essa agenda tá boa. Vamos ver o que tem para este final de semana. Era só um caso passageiro. Em BH, este fim de semana você não pode perder a Virada Cultural 2014. Serão 24 horas de muita música, teatro, dança e diversão, com 400 atrações em vários pontos da cidade. Dentre os artistas que irão se apresentar estão Diogo Nogueira, Paula Fernandes, Raimundos e Toquinho. Confira a programação no site viradaculturalbh.com.br. A entrada é gratuita. Viajar, vai chegar. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão você creu. Amanhã, Alcione volta a BH com um show no Chevrolet Hall. Marrom, como é conhecida popularmente entre os fãs, traz um samba intimista e cheio de entonação. Essa melanina cheirando a paixão. Se cair, seja capaz de levantar. Hoje a banda Detonautas faz única apresentação na cidade Dores do Turvo. E acredite no seu coração. Beijo no ombro pro recalque passa hoje.
Domingo é a vez de Valesca Popozuda cantar Beijinho no Ombro e outros hits na cidade de Juiz de Fora. Beijinho no ombro, só quem tem disposição. I used to be just like you, vulnerable, uncertain, frightened of death. Then everything changed, only 12 hours ago. Nos cinemas, Scarlett Johansson e Morgan Freeman estrelam o filme Lucy. É a história de uma jovem que aceita transportar drogas no estômago e acaba absorvendo o produto. Um efeito inesperado acontece e Lucy ganha poderes sobre-humanos. No, this is a police car. E para você que vai estar por BH, estreou ontem aqui no Teatro Alterosa a peça Irmã Selma e o seu Terço Insano. E hoje tem também, né, a última apresentação hoje essa semana. Hoje tem aqui no Teatro Alterosa, às 21 horas. Com Otávio Mendes e Tatá. Tudo bom, Tatá? Meu, muito ótimo, muito obrigado. Assim, aliás, eu estou muito feliz de estar de volta aqui a Belo Horizonte. Nessa peça você faz um passeio em todos os seus personagens, desde a época da Terça Insana, passa um pouco ali da Praça Nossa. Todos não, porque não ia caber num espetáculo só, porque eu fiquei alguns anos no Terça Insana. Mas eu escolhi 5 muito engraçados para estarem no mesmo espetáculo. O meu preferido é o Valmir. Eu compreendo isso, mas... Enfim, mas tem gosto para tudo. Você já ouviu? A resposta é não. Mas, Valmir, eu faço o que você quiser. Olha que, por favor, não insiste. Vai igual você tem mais 10 no meu pé. E esse personagem foi justamente criado porque eu acho que me incomodava, aliás, me incomoda muito ver as pessoas sofrerem por coisas que não têm o menor sentido, assim, sabe? Eu não acredito que exista ex, não acredito em nada disso. Assim, em termos de mulher, ultimamente eu tenho só ficado, né? Ah, já sei, ficando com uma, ficando com outra. Ficando uma fera com esse bando de peru. A gente estava conversando aqui antes, né? Você que é redator, cada vez o humor, hoje em dia, está cada vez mais chato. Você pega 20, 30 anos atrás, os Trapalhões falavam de cearense, falava de preto, falava de gay, de uma forma que... E era familiar pra caramba. Por que tá tão chato hoje em dia? Olha, eu concordo em número e grau, porque eu acho que o politicamente correto é uma roubada que as pessoas estão entrando, mesmo porque... A questão não está na palavra, está na intenção da palavra. Tem expressões brasileiras, por exemplo, no último Gabriela, eles cortaram chegue aqui, meu preto, que para mim, isso é cultural. É o máximo do carinho do baiano. Desde quando isso é uma coisa ofensiva, gente? Menos. Outra coisa, eu não sou contra palavrão, não sou contra nada. O meu espetáculo é super familiar, não tem nada de palavrão. E até as pessoas sempre falam para mim, nossa, mas como que faz rir sem pegar pesado? Eu não sou contra o palavrão, mas eu acho que você não pode sustentar, falar coisas que não têm o menor sentido, são burras, não sei o quê, não quer dizer nada, e aí ninguém ri, então você pega e depois coloca uns 10 palavrões depois, como se aquilo fosse... Não, isso é burro. O público pode esperar o quê dessa peça? De tanta mistura de personagens, assim, da Irmã Selma, de todos esses elementos que você coloca nesse humor todo. Bom, eu espero que eles pensam que eles vão rir, porque eles vão rir mesmo. Eu sou suspeito para dizer isso, mas é verdade, sim. Quando eu inventei esse personagem, claro que você inventa, você não sabe o que vai acontecer. Eu trabalho com crianças excepcionais. Não que elas sejam, mas eu gosto de tratá-las assim. Tem gente que fala, mas uma freira, mas é justamente engraçado, porque a ideia que a gente tem de uma freira é uma pessoa boa, boazinha, de bom humor, né, generosa. Mas aí já é uma questão da personalidade da pessoa, que não é porque é freira ou não, como existem médicos geniosos, professores geniosos. Mas enfim, no total, assim, quando junta tudo, ficou super engraçado. Como os outros personagens também, que além de Irmã Selma tem, né, Valmir, que é um ex-gay, tem uma que chama Mônica Goldstein,
que foi feito em cima daquela Márcia Goldsmith, porque eu gosto muito de programa sensacionalista. E um outro que eu gosto muito chama Xanaína, que é uma prostituta de beira de estrada, deveria ser super pesada. E ela é super pura. Então é isso, Tata. Muito obrigado pela sua presença aqui no Divirta-se. Obrigado a vocês e eu que convido todos que venha hoje no Teatro Alterosa assistir Irmã Selma e seu Terço Insano no Teatro Alterosa, 21 horas. Tata, você conhece o grupo de teatro de bonecos Giramundo? Conheço, eles são excelentes. Inclusive, eles exportam a arte dele para o planeta inteiro, você sabia disso? Merecido. Vamos ver a matéria? Agora. O Divirta-se está no Museu Giramundo, o maior acervo de bonecos de teatro da América Latina. E eu vou conversar com o Ulisses, que vai contar um pouco pra gente da trajetória do Giramundo. Tudo bem, Ulisses? E aí, tudo jóia? Tudo jóia. Quando começou o Giramundo? O Giramundo iniciou seus trabalhos em 1970 e veio se apresentar a primeira vez pro público de Belo Horizonte em 1971. Então já é um grupo aí que estamos alcançando os 44 anos de idade. Hoje, quantos bonecos tem aqui dentro do museu? Olha, com certeza mais de 1000. A gente está num processo de catalogação porque muitas vezes a gente mesmo desconsidera algumas coisas como bonecos, mas como tudo aqui no Giramundo que é feito, é manipulado em cena. Temos uma coleção quase que completa dos primeiros bonecos do Giramundo. Muito difícil, inclusive, para a gente fazer essa manutenção desses bonecos, são muito frágeis, né? Mas temos exemplares ainda de todas as peças que já aconteceram no Giramundo. Trago esta rosa. Os bonecos parecem que vão tomar vida mesmo, né? Eles estão prontos, né? É o que a gente é a função do museu, eu acho, no nosso caso aqui, de manter um acervo vivo. Então a gente está sempre recuperando o acervo para que ele esteja prontinho assim, para ir para a cena. Como funciona um boneco desse? Um boneco desse, ele funciona... Primeiro, ele tem uma função dramática já clara, pré-estabelecida. Depois, a gente atribui a ele alguma técnica que já foi previamente também pensada quando a gente iniciou o nosso trabalho de pesquisa, no caso da montagem. E aí a gente tem um estudo plástico e um estudo mecânico, ou seja, a gente gera para o boneco fazer determinados movimentos que são necessários para fazer aquela cena ficar mais dramática. Então, eu tenho aqui um exemplo ótimo, que é a Bruxa da Bela Adormecida, que ela tem toda essa cara já, que diz muito sobre ela, né? Uma cara grotesca, né? Com os dentes faltantes, uma mão torta. Por si só, ele já fala bastante. E aí, na parte de movimentação, a gente vai trabalhar bastante essa rispidez do personagem, né? Um personagem mais bruto, ao contrário, por exemplo, de uma fada, que já, no caso dessa aqui, é uma fada, né, mais experiente, vamos dizer assim, mas que tem outro tipo de movimentação, outro tipo de figurino que compõe melhor o personagem, né? Temos aqui um dragão, é um boneco totalmente diferente, todo feito de madeira, e o trabalho na madeira ele foi feito para que ele ficasse bem áspero, como se fosse a pele de um réptil mesmo, boca grande, cheia de dentes aí para fazer o papel de o guardião do que representa a parte da vilã na peça. Mesmo porque os movimentos têm que contar muito, porque a expressão já é fixa, né? Sim. Uma coisa que nos auxilia bastante é a luz. Então, com luz a gente pode mostrar ou não mais movimentos, mais poses do boneco, e isso revela muitas vezes para o espectador um aspecto que é da própria imaginação dele, que eu acho que isso é que é bacana no teatro de bonecos, né? A gente não precisa mostrar tudo. O público completa muita coisa pra gente. Então, um boneco muitas vezes leva você para um campo fantasioso, onde você termina aquela fantasia. Então, vamos mostrar na prática como funcionam esses bonecos? Vamos. A gente tem um pedacinho ali do baú de fundo para mostrar um pouquinho para vocês. Então, vamos ter uma aula de bonecos. O indiscutível espetáculo!
o magnífico! É o fim de tudo! Engano seu, isso é o começo! Eu cheguei agora e neste baú, senhoras e senhores... Ninguém liga pra mim. Você parece um fantasma. Pareço? Eu pareço? Eu sou um fantasma, viu? Fantasma. Então eu adivinhei. Ai, que lindo. E como que funciona, então? Uma pessoa faz um personagem. Tem bonecos que às vezes a gente precisa de mais de uma pessoa para boneco. Então, muitas vezes o boneco tem mais mecanismos para se expressar. Então, às vezes tem uma pessoa para lidar com as mãos, outra pessoa para fazer o conjunto da cabeça e corpo. Aqui no caso são bonecos de vara, que a gente chama, e muitas vezes a gente precisa do auxílio de um segundo marionetista. No caso do Libório, que é o nosso personagem principal do baú, muitas vezes a gente precisa de duas pessoas para manipular, porque ele tem o movimento na cabeça, aqui tem a boca dele, né? E tem as duas mãos, além do próprio corpo. Um certo ar que amedronta, que causa medo, terror, horror. A gente tem a cruz aqui, que é o controlador do boneco, e ela tem uma distribuição dos fios correspondentes a partes do boneco que a gente quer mover. Então a gente sabe que aqui na frente tem o movimento das mãos, temos aqui o movimento das pernas, e aí a gente vai acrescentando fios para fazer alguns movimentos específicos, né? Então tem, por exemplo, esse boneco que ele tem um fio que sai do calcanhar para ele fazer uma pose de dança. Eu posso tentar? Fica à vontade. Como começa a aula? Eu acho que o marionetista tem que perseguir no começo é criar um boneco que esteja sólido, né? Que ela consiga olhar, que ela consiga andar. Ai, gente, pelo menos andar eu... eu fico... Oi? Tem que abaixar um pouquinho. Ela tem que estar no chão. Não adianta ela ficar voando, né? Isso, mas aí já... Aí, ó, pelo menos andar ela anda. Fez a bonequinha andar. É um começo. E Alice? Me conta um pouquinho de Alice. É o terceiro espetáculo que veio de uma série de 3 espetáculos com textos do final do século XIX. Primeiro, o Pinóquio, que a gente montou em 2004, e depois 20 Mil Léguas Submarinas em 2006. Então a gente considera aí um fechamento de uma trilogia entre eles, e era uma vontade nossa de trabalhar com esses textos e tal. E sem falar que a Alice tem a voz da Fernanda Takai, né? Pois é, foi feito um convite, a Fernanda aceitou, ela gravou a Alice fazendo o papel de Alice, né, gravando conosco. E o John, extraordinariamente, fez uma trilha sonora muito bacana e importante dentro da história do grupo. São artistas que são amigos do Giramundo. Sangue nos olhos. Yeah. 1, 2, 3, ah! So you think you can stone me and spit in my eye? Quem gosta mais, as crianças ou os pais? Quando chega e vê aqueles bonecos assim nas peças, os pais se identificam muito com os bonecos, Ulisses. Eu acho que as crianças gostam muito, mas eu acho que os pais gostam tanto quanto. Eles ficam delirantes, não tem né? quem não gosta de boneco. Não, o boneco, ele é pronto, ele é um ser à parte, né? Ele nasce de um jeito muito único, então ele ganha simpatia de qualquer público muito facilmente. Assim. Ele tem armas que o ser humano não tem. E para saber um pouquinho mais do Giramundo, e ver se o Giramundo vai estar com um espetáculo na sua cidade, né, Ulisses? Qual que é o site? www.giramundo.org. É isso mesmo, e não esqueçam, dia 31 aqui na Virada Cultural tem um espetáculo. Um baú de fundo, todo mundo convidado. Você me assustou! Eu te assustei? Eu? De verdade? Então, eu vou assustar mais gente. O programa acabou, mas o seu final de semana só está começando. Então divirta-se e a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau.